Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. A pessoa que fez esse relato fala sobre uma experiência sobrenatural que ela teve na cidade de Goiás. Vou contar um caso que aconteceu lá na cidade de Goiás, terra de Cora Coralina. A cidade, para quem não conhece, foi a capital do estado até a construção de Goiânia. O centro histórico é incrivelmente preservado, uma verdadeira joia da arquitetura colonial. Mas tanta história também carrega suas marcas. Cheguei no final da tarde e me hospedei em uma pousada próxima ao centro. Era uma ladeira íngreme, mas agradável de caminhar. Me acomodei a tempo de acompanhar o movimento daquela sexta-feira, véspera de Semana Santa. Essa época é muito respeitada pelos cristãos, e outros dizem ser uma época que o mundo espiritual está mais próximo. Há quem diga também que o próprio capiroto apronta muito durante a quaresma, atrás de pecadores para aumentar suas fileiras. Assisti uma pequena procissão na praça, enquanto provava um pouco da culinária local. Havia bastante gente na cerimônia, mas um grupo de pessoas mais afastadas me chamou a atenção. Elas vestiam roupas diferentes, de outra época, e olhavam fixamente para uma bandeira católica da procissão. Suspeitei que fossem atores aguardando alguma apresentação posterior ou algo assim. Eram homens, mulheres e muitas crianças. Mas aquele olhar vidrado e sincronizado me inquietava. Passei a refeição inteira observando aquele grupo. Era muito estranho. Terminei de comer e fui tomar um sorvete. Me sentei no extremo oposto aos atores da praça. O tempo passava lentamente enquanto ouvia a ladainha. Aos poucos, os fiéis foram retornando para a igreja. E os atores lá, com o olhar vidrado, pareciam bonecos agora. Não se mexiam. Quando todos entraram na igreja, uma forte ventania gelada invadiu a praça. Parecia aquelas que anunciam um forte temporal. Me distraí fechando os olhos para me proteger da poeira, quando senti o frio incomum, que já me alertava. Imediatamente, olhei para os atores que agora caminhavam. Era curiosa a sincronia dos passos. Foi então que a ficha caiu. Não eram atores, e agora olhavam vidrados para mim. Continuavam seu lento caminho para a igreja, mas com os olhos em mim. Senti o arrepio quando minhas suspeitas se confirmaram. O grupo cruzou uma enorme corrente em frente à igreja sem saltar. Simplesmente atravessaram. Olhei para os lados e já não havia ninguém por perto. Apenas o tétrico grupo que caminhava para a frente com a cabeça inclinada, me encarando. O medo tomou conta de mim e só fiz levantar e me afastar com passos apertados. Já não me encaravam. Seu olhar era para a frente. Passaram em frente à igreja e entraram por uma rua lateral. Desapareceram após dobrar a quadra seguinte. Não fui atrás, mas aquele olhar ainda surge nos meus pesadelos. Isso aconteceu comigo na cidade de Goiás. O próximo relato foi feito por uma moça. Quando eu era criança, tinha uns 4 anos, eu sofri um acidente doméstico. Uma televisão caiu em cima de mim e me atingiu com tudo na cabeça. Meu pai, hoje em dia falecido, sou grata por tudo, pai, te amo.
ouviu aquele barulho e me levou para o hospital na mesma hora, pois se chamasse a ambulância, não daria tempo. Eu perderia muito sangue. Ele fazia respiração boca a boca em mim e pressionava meu pulmão. Quando cheguei no hospital de Maringá, descobriram que eu estava com traumatismo craniano grave. Sangrava pela boca, ouvidos e nariz. No meio da correria para ser entubada, acordei. Ainda lembro de ter pessoas tentando me deitar e eu vomitando. Logo após isso, desmaiei. Fiquei um tempo desmaiada, pois quando acordei, já havia sido internada. Ao abrir os olhos, vi meus pais chorando ao lado da maca. Me senti confusa, pois quando olhei para eles, não obtive nenhuma reação de felicidade ou alívio. Era como se eles não me percebessem. Foi quando olhei para o pé da cama e vi Jesus de túnica e sandália. Vi ele me encarando e logo após pegando minha mão. Não fiquei assustada, muito pelo contrário, amei o conhecer de perto. Ele me disse que eu viveria minha vida sem sequela alguma, que eu havia sido salva, e algumas outras coisas que não consigo lembrar. Adormeci novamente. Quando acordei, vi meus pais, estavam quase chorando de alívio. A primeira coisa que disse antes de tudo foi que eu tinha visto e conversado com Jesus. Meus pais ficaram surpresos quando eu disse isso, pois minha família não era religiosa. Eles não acreditavam que algum dia poderíamos conversar cara a cara com o Senhor Jesus Cristo. Mas aconteceu. Sou grata a Ele até hoje por isso. Hoje eu não tenho nenhuma sequela do acidente. Esse relato é real. O próximo relato foi feito por um rapaz. A ajuda sobrenatural. Quando eu era criança, por volta de 10 anos, eu sofri um acidente ao pular de uma ponte num rio e caí de cabeça num tronco de árvore. Eu estava sozinho, então não tinha ninguém para me ajudar. Não me lembro e nem sei como sair da água. Minha cabeça sangrava muito e eu sentia alguém me apoiando, me segurando para eu não cair. Eu estava muito fraco. Comecei a andar. Então eu cheguei na casa de uma vizinha que ficava a uns 500 metros de onde ocorreu o acidente. Eu me lembro de ter deitado e dormido. Ao acordar, eu estava rodeado de pessoas e a primeira coisa que eu disse foi: "Cadê ele?" E o pessoal perguntou de quem eu estava falando. Aí eu disse: "O homem que me ajudou a chegar aqui." E a vizinha disse: "Você veio sozinho. Ninguém te trouxe aqui. Você chegou e deitou aí. A gente achou que você nem ia acordar mais." Mas eu me lembro com clareza de um homem me ajudando a andar, eu me apoiando e sujando as roupas dele de sangue. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquele dia e eu ainda tenho a cicatriz desse acidente. Isso aconteceu comigo. O próximo relato foi feito pela Aline. O nome dela está trocado. Morei em uma casa tipo aquela geminada, também conhecida como conjugada. O aluguel era muito barato e muito bonito o lugar. Na época, meu filho tinha 6 meses de nascido. Com pouco tempo que nós estávamos na casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Por exemplo, havia muito mosquito no andar de baixo, na área da lavanderia. Eles ficavam na tela de proteção, e quando eu jogava veneno, virava uma nuvem de mosquitos. Morriam, mas no dia seguinte já tinha muitos de novo.
Por esse motivo, eu deixava meu filho sempre no andar de cima. Eu não conseguia trabalhar, lavar roupa ou fazer comida no andar de baixo, pois ele chorava muito e eu sentia sempre uma presença nos observando. Me sentia melhor quando meu marido estava em casa. Nosso filho passou a não dormir mais à noite. Chorava histericamente todas as noites. Certa noite, eu acordei para ver ele e tinha um homem olhando ele no berço. Esse homem olhou para mim e sumiu como fumaça. Eu pensei ser alucinação por causa do sono, mas meu esposo me contou depois que via uma mulher às vezes olhando o bebê no berço. As coisas foram se intensificando. As portas se abriam sozinhas, a TV ligava sozinha ou mudava de canal enquanto eu estava assistindo. Certa noite, estávamos assistindo TV quando a porta que estava fechada se abriu sozinha e devagar. Nós sentimos uma presença além de nós. Então meu marido pensou ser um ladrão. Essa presença desceu as escadas correndo e meu esposo atrás. No escuro, meu esposo acabou por bater na mesa de jantar e quebrou o vidro. Nós tínhamos comprado ela naquele dia. Ele conta que viu alguém do outro lado da mesa e se assustou. Ao acender a luz, não havia ninguém na casa além de nós. As portas estavam trancadas na chave. Fomos dormir assustados e um tempo depois nós nos mudamos de lá. Esse relato é real. O que você achou desses relatos? Escreva nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e, se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.